Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 25. Primeira Samuel 25, dando continuidade. Eu acho que até aqui, com exceção do livro de Provérbios, esse vai ser o estudo mais longo aí nosso, né, até aqui. E hoje nós vamos falar, sim, um pouco da vida de Davi, mas também nós vamos falar de pessoas, assim como Saul também serve de exemplo para nós, de pessoas que deveriam manter-se firme na qual a semente, na qual elas foram plantadas, e com o passar do tempo elas vão se tornando realmente pessoas que não servem agrado ao Senhor. Nós temos visto um pouco da vida de Saul e do que ele tem feito, e ainda ele vai fazer coisas muito piores do que fez até o capítulo 24, mas também nós temos como exemplo aqui uma outra vida também, que tinha também muito potencial, tinha tudo para ser uma bênção, mas também não foi. No capítulo 25, a primeira, primeiro livro de Samuel, porque não é uma epístola, diz assim a palavra do Senhor: E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era uma mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Então vamos lá. Samuel, aquele que ungiu tanto a Saul como a Davi, faleceu. Samuel tinha um sentimento precioso, ele amava Saul como Davi, mas Davi também amava Samuel. E ele não comparece no seu enterro, porque ele está fugindo de Saul, e nós lemos no final do capítulo 24 que a relação entre Davi e Saul teve uma trégua. Quando Saul viu que Davi cortou parte da sua orla, e cortando parte da sua orla, Saul ali naquele momento teve um pouco de discernimento de entender que Davi era muito melhor do que ele, era um homem bom, era um homem que Deus estava com ele e que provavelmente ele seria o próximo rei. Mas Davi não comete um erro de ir até o enterro de Samuel, sabendo que Saul é um homem que o tempo inteiro está oscilando. Então a Bíblia deixa claro em mostrar que ele não participou deste momento. E ele vai até um lugar muito próximo do Monte Carmelo, e ali ele conhece uma pessoa, uma família, aonde era um homem rico, poderoso, como a Bíblia diz, que tinha posses, tinha ovelhas, ele tinha, enfim, uma condição de vida muito boa, mas a Bíblia diz que as obras dele eram obras de um homem reprovável, de um homem mau. A Bíblia fala aqui que ele era maligno nas obras, Nabal. E a sua mulher, Abigail, era uma mulher, além de ser bonita, ela era uma mulher muito sábia. E nós vamos ver aqui como o Senhor, assim, foi bom com esse homem através da vida dela. E hoje o que nós queremos falar muito é sobre isso, é sobre Nabal em primeiro lugar. Por quê? Porque Nabal é um homem que tem aqui uma descendência maravilhosa. Se vocês não se lembram, a descendência de Josué e de Calebe é uma descendência que recebeu bênção especial da parte de Deus, dizendo que a sua posteridade, que as sementes que viriam destes homens, seria uma semente bendita, porque somente estes dois foram fiéis desde o dia em que saíram do Egito até o dia que entraram à terra prometida, Josué e Calebe. Por isso estes dois homens,
recebe uma bênção especial. Existe um momento em que Israel está a passo Jordão e ele começa a tomar as cidades, como a cidade de Jericó e tantas outras, e aí chega um momento que é o momento de Calebe. E o Senhor, amados, abençoa ele muitíssimo, e esta bênção não somente sobre a vida dele, mas sobre a sua posteridade também. E olha que interessante, Nabal é descendência de Calebe. Então Nabal é um homem que colhe frutos de uma bênção herdada do seu patriarca Calebe, que tinha por característica ser um homem muito bom, fiel ao que Deus prometeu, firme e constante, como Paulo nos ensina, e um homem que recebeu da parte de Deus bênçãos maravilhosas porque ele sempre lutou pelo propósito de Deus e pelos servos de Deus. Então Nabal hoje é um homem rico e talvez ele pense assim, eu sou rico porque eu trabalho muito, porque eu acordo cedo, porque eu não sou vagabundo, como muitas pessoas falam, inclusive ele deixa transparecer isso no texto. Mas ele não sabe reconhecer que tudo que veio às mãos dele é fruto e herança da misericórdia e do amor de Deus. A maior parte das pessoas se perdem nesse sentimento das pessoas que possuem, que têm posses, que passam a ter riquezas. Eles têm uma atitude como a de Nabal. É muito interessante, amados, pensar o seguinte, é uma reflexão apenas, ok? Aqui nós não queremos falar sobre ideologia, mas é uma reflexão. Se você pegar famílias, não estou falando de uma família pobre, que alguém da família conseguiu fazer um negócio, montar um negócio e conseguiu ganhar dinheiro e dali para frente a família passou a ter posses e riqueza. Eu estou falando de pessoas que há muito e muito tempo, as gerações da sua família é uma geração de pessoas ricas. Então, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô já eram pessoas de posse, de nome, de sobrenome. Mas se você parar para prestar atenção, normalmente essas famílias que há muitas gerações já têm muita riqueza, em algum momento da história, eles adquiriram o início das suas posses, a maioria delas, não só por trabalho lícito. Por quê? Vamos lá. As famílias, vamos falar do Brasil, não vamos falar de Europa e Estados Unidos, vamos falar do Brasil. Há 150 anos atrás, quem eram os homens ricos do nosso país? Pessoas que recebiam benefícios por parte do governo e da corte, pessoas que se aproveitavam de escravos para produzir, pessoas que faziam coisas terríveis, proibiam os seus escravos inclusive de terem filhos, e se tivessem filhos, os filhos precisavam obrigatoriamente ser homens, alguns deles, isso historicamente falando, para poder servir muito cedo já na lavoura. Então homens que adquiriram muitas posses e riquezas em cima da escravidão, em cima de opressão, em cima de muitas coisas. O filho desses homens não tem culpa da ação do pai, concorda? Não tem, ele nasceu. E ele pode não ter participado das coisas horríveis que o seu pai fez, mas ele comeu deste fruto, ok? E ele então não seguiu o caminho do pai. Ele foi fazer uma faculdade na Europa há 150 anos atrás, e lá ele teve uma formação boa, voltou e foi médico e fez muitas coisas boas, mas ele colheu desse fruto também. Ele participou disso. Quem pagou a faculdade dele? Quem pagou a viagem dele? Quem pagou os estudos dele? Foi um dinheiro que foi fruto de quê? De uma escravidão, de uma opressão. Em algum momento isso aconteceu. Eu não estou generalizando, mas foi assim. Eu já falei uma vez aqui na igreja um documentário que eu gosto muito, um documentário do History Channel, que é Os Gigantes da Indústria. E ali fala como os principais homens do século XIX, do século XX, do início do século XX nos Estados Unidos fizeram fortuna. E você vai ver sempre a opressão sobre o povo. E eles adquiriram muita riqueza. Às custas de quem? De muito sacrifício, de muita entrega e de muito sofrimento. O que nós estamos falando aqui é exatamente o inverso de tudo isso. É um homem que recebeu uma bênção não porque os seus antepassados escravizaram as pessoas. Um homem que colhe frutos maravilhosos não porque os seus antepassados se aproveitaram de escravidão ou de alguma coisa semelhante. Pelo contrário. Se existe uma bênção sobre a vida dele, foi porque o seu patriarca Calebe lá atrás foi um homem humilde, fiel ao Senhor e que sempre esteve ao lado dos homens de Deus. Diga-se Josué e Moisés. Arão também. Então essa é a característica da origem de Nabal.
Mas não é porque ele tem essa origem que ele é isto. Um dos maiores desafios psicológicos do cristão, aliás, a imensa maioria não consegue vencer e entender isso, é que você corre o risco de ir para o céu e os seus familiares e os seus melhores amigos talvez não. Porque nós achamos que isso não vai acontecer. Não, a semente de Caleb é maravilhosa e todos vão... Não, amados, é individual. Você ensina, você disciplina, você alimenta, você cria, mas a decisão, a entrega é individual. Então não é passado isso de pai para filho. A salvação não é algo que os filhos e os filhos dos filhos vão herdando dos seus pais. Não, não é. Se não houver arrependimento e uma entrega, pode ser filho de Isaac, ou filho da promessa. Pode ser enganador, pode roubar, trapacear. Se ele não se arrepender, a bênção do Senhor não estará com ele. Por isso que ele clama ao anjo Jacó, que ele precisa da bênção do Senhor. E o que é a bênção do Senhor? Não é riqueza, não é posse, porque ele já tinha tudo isso. A bênção do Senhor é ele consertar, ser um homem transformado por Deus. Por isso o seu nome sai de enganador para aquele que está com Deus, lutando com Deus. Era isso que ele precisava, porque senão a promessa poderia morrer nele, um homem que enganava, se aproveitava das pessoas. Esse era Jacó. Não importa de quem ele era filho, não importa quem era o avô dele. Nabal é um homem que está na contramão do que o seu patriarca o ensinou. Nabal é um homem que não valorizou nada do que o Senhor fez por ele, mas ele assim tem, porque a Bíblia diz que Deus não se arrepende dos dons que ele concede. Então Deus abençoou a Caleb e a sua descendência. Não importa se dali nasceria um homem, como a Bíblia diz aqui, maligno nas suas obras. A Bíblia diz que era um homem descendente de Caleb, mas maligno. Não é que ele era rancoroso, chato, maligno. É perversidade. Agora olha o que acontece, a partir do versículo 4. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo e, indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como estás. Então ele pede para 10 jovens que estavam com Davi, fala assim: vai até Nabal e pergunta como é que ele está. Se está tudo bem, como que ele está, se está tudo bem na família, esposa, está todo mundo bem. Olha o que Davi está pedindo. Está falando aos seus jovens para ir saber como estava Nabal. Versículo 6. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Presta atenção no que Davi está falando. Não é outro assunto a não ser paz. Não quero que na sua casa tenha guerra, conflito. O meu desejo é que a tua casa seja uma bênção, tudo em paz. É o meu propósito, é o meu desejo. E em primeiro lugar ele está preocupado com Nabal e preocupado se na casa deles vai tudo bem. Versículo 7. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que têm estiveram conosco. Agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhe faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Davi está falando o seguinte: fale para Nabal. E com certeza Nabal já sabia disso, mas era para registrar isso ao texto. Fale para Nabal que quando os pastores dele estavam cuidando das suas ovelhas e nós estávamos cuidando dos pastores dele, porque eram tempos de guerra, Davi então está o seguinte, dizendo o quê? Olha, lembra Nabal que quando os funcionários dele estavam trabalhando para poder gerar riqueza para ele, para poder sustentar a casa dele, nós, Davi e o nosso grupo aqui, estávamos trabalhando por eles, estávamos cuidando dos seus pastores. Numa outra ocasião ele está dizendo, ele só está falando para os jovens falarem isso para Nabal lembrar quem é Davi, lembrar o que Davi já fez por ele. Olha a continuação do texto. 8. Pergunta-o aos teus jovens e eles te dirão: estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque vimos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho o que te achares à mão. Chegando, pois,
os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Então Davi manda esse jovem falando assim, olha, fala com Nabal, veja se está tudo bem com ele. Lembra ele que nós ajudamos ele. Nós protegemos os seus funcionários, os seus pastores, quando eles estavam trabalhando em batalhas, em tempos de guerra. Nós lutamos pela sua casa, Nabal. E assim, tudo o que nós desejamos é assim, o que você quiser nos abençoar. Eles estavam com fome, eles estavam com sede, eles precisavam ter um lugar para poder se abrigar. Então Davi está pedindo para Nabal o quê? Nabal, se você tiver, não vou pedir, olha, eu quero 3 ovelhas para mim comer, eu quero picanha, eu quero... Não, ele nem pede, ele fala assim, ó, o que você quiser nos dar para abençoar nesse momento que nós estamos precisando de sustento, de abrigo, fica a teu critério, Nabal. Presta atenção, Davi fez favores a Nabal. Davi ajudou Nabal como ajudou a cidade de Keilá, como lutou por Israel matando Golias e destruindo os filisteus. Davi, amados, estava... O povo de Israel, a nação de Israel, todo mundo que vivia em Israel tinha dívida com Davi. Todo o povo estava devendo para Davi em algum momento. Davi livrou, salvou, protegeu, foi segurança. Em algum momento ele foi bom com muitas pessoas. Em algum momento alguma família foi beneficiada por ele. Então ele chega para Nabal e fala assim, é só isso. E Nabal, não estou jogando na cara não, é porque nós estamos precisando. E eu sei que você tem condições de dar comida, de dar água, de nos ajudar nesse momento. É só isso que Davi está falando. É só isso que Davi está pedindo. E dá o que você achar por bem, Nabal. O que você quiser. Olha a resposta de Nabal no versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Nabal fala, quem que é Davi? Amados, é muito interessante isso, e eu quero aproveitar porque é oportuno, é muito oportuno isso. Nós, no fim de semana, nós compartilhamos aqui o falecimento do meu tio, e é muito oportuno falar sobre isso agora, neste momento. Por quê? Porque quando você é ajudado por alguém, quando alguém socorre você, quando alguém faz algo por você, é muito comum, aliás, na maioria dos casos, a pessoa na qual você fez por ela esquece, diminui, desvaloriza o seu feito. Vou dar alguns exemplos. Você estava desesperado, talvez com problema relacionado a sustento, necessidade básica. Sua alma estava aflita, você estava angustiado, tomado de temores e preocupações, e de repente uma pessoa foi lá e te abençoou. Uma pessoa riquíssima te abençoou. O que ela fez por você foi muito grande, mas para essa pessoa não é nada. É como se eu pedisse 5 centavos para você. Não muda nada na sua vida. E aí, com o passar do tempo, você pensa na sua cabeça que você não deveria ter gratidão a essa pessoa. Sim, ela me ajudou, mas também o que ela fez não é nada para ela. Isso aí é pouco. Você, com o passar do tempo, começa a diminuir os feitos e não valorizar o que foi feito por você, para você. E aí, se essa pessoa te pedir um favor, pedir uma consideração, pedir que você, olha, me ajuda nisso, essa pessoa ainda pensa que ela não tem uma dívida com você. Que o que você fez por ela não é algo foi tão importante, ou tão assim, viu? Não, também não é para tudo isso. Porque hoje você está melhor. Porque você conseguiu sair daquela situação. Nabal está dizendo assim, quem que é Davi? Presta atenção, não é que ele não conhece Davi. Se você prestar atenção no texto, Nabal conhece Davi, porque ele sabe até o nome do pai de Davi. Ele sabe quem é Davi. Ele fala assim, eu vou dar alguma coisa minha para ele?
Eu vou sustentar esses vagabundos? Eu vou sustentar esse cara que é odiado pelo rei, perseguido, é fugitivo do rei? Eu vou tirar dos meus funcionários, do nosso ganha-pão, para sustentar esse tipo de homem? Não é que ele não sabe quem é Davi. É que ele não sabe quem é Davi segundo o propósito de Deus. Ele não sabe reconhecer quando Deus é misericordioso com ele. Ele não sabe reconhecer quando ele não é merecedor de tal bênção, mas porque o seu patriarca Caleb foi merecedor. Ele não merece. Ele não é digno de nada disso que ele tem. E ainda ele acha que ele é merecedor. Que ele fez por onde? O que ele fez? E por quem ele fez? Por nada. Se ele tem riqueza, ele ia falar, foi por meu esforço, foi por meu trabalho. Não foi pela misericórdia de Deus. Não foi porque em algum momento da minha vida, Davi foi bom comigo. Porque talvez meus pastores eram para estarem todos mortos. E o que eu iria fazer? E talvez as minhas ovelhas sendo roubadas. E o que seria da minha vida, do sustento da minha casa? Ele não faz essa reflexão. Ele é um homem de obras malignas. Ele sabe quem é Davi, mas ele não valoriza Davi. Quando Davi lutou pelos seus funcionários, legal, bacana. É mesmo? Foi Davi? Que legal, que bacana. Naquele momento, Davi foi uma bênção na vida dele. Mas no momento seguinte, lembre-se, não é o ato, não é o que fez, é o coração do homem que decide ser ingrato. É o coração do homem que acha que merece mais, que o que você fez por ele é pouco, não é nada. Isso aí você faz toda hora, isso aí eu sei que é fácil para você. Eu sou um padeiro, e um dia eu chego na tua casa e levo um pão, e você estava passando necessidade. Você fica muito feliz, mas com o tempo você fala assim, mas o que é fazer um pão também para ele? Ele faz em 10 minutos um pão, que lá não custa nada para ele já faz um monte. Amados, não é o quanto custou a ele, é o quanto Deus foi bom com você. É uma reflexão não na relação entre Davi e Nabal, é uma reflexão de ingratidão de Nabal para com Deus. Nabal, você tem riqueza porque o teu patriarca Caleb foi abençoado. Não porque você merece. Você vive, desculpa a expressão, você vive de tabela de bênção de outros. E não entende isso. Recentemente eu estava conversando com um irmão e eu falei para ele assim, olha, fazendo até, eu posso falar com todo o zelo possível sobre isso, né? Com todas as devidas restrições. Olha, mal ou bem, falando de mim mesmo, você pelo menos tem uma pessoa para te ensinar a palavra. Mas amados, quantas vezes eu queria aprender e não tinha ninguém para me ensinar. Então você colhe frutos de algo muito melhor do que eu. Porque você tem uma pessoa, você tem um lugar onde você pode sentar, ouvir, você tem alguém que você pode mandar uma dúvida, essa pessoa te responder, porque hoje tem tecnologia para isso. Então você colhe frutos de um tempo, de um momento, muito melhor que outros. E não é para se vitimizar, eu abomino isso, mas é para você meditar e falar assim, como Deus foi bom comigo. Porque eu não precisei passar por tudo isso. Eu não precisei passar pelo que o meu patriarca Caleb passou, 40 anos no deserto, e olha o que Deus fez comigo. Eu não precisei sofrer o que ele sofreu, e hoje eu colho o fruto da sua fidelidade, então eu tenho que ser muito mais grato, muito mais fiel que ele. Isto é uma deformidade de caráter. Não saber reconhecer o quanto Deus tem sido bom. Não saber reconhecer como somos privilegiados. Não saber reconhecer quando Deus usa pessoas para nos abençoar. Não saber reconhecer nem sequer a renúncia dessas pessoas que lutaram para que o Evangelho chegasse até nós. Recentemente estávamos falando isso e eu tive a oportunidade de honrar mais uma vez a vida daquele que foi o nosso pai na fé, dizendo assim a ele, pastor, quantas coisas o Senhor renunciou sem me conhecer, mas por causa da tua renúncia eu fui edificado. Então eu agradeço o teu esforço.
Eu agradeço a tua fidelidade, eu agradeço porque o Senhor nunca arredou o pé deste evangelho. Eu tenho que ser grato a isso. A Bíblia diz que é necessário que nós venhamos honrar aqueles que merecem. Davi, ao invés de receber honra por parte de Nabal, ao invés de Nabal falar assim, Davi, é um privilégio ter você aqui. Um pouco mais à frente nós vamos ver uma outra situação, de um outro homem rico e poderoso, que vê Davi chegando na sua propriedade. E ele fala assim, rei, o que o senhor está querendo aqui? Fiz alguma coisa de errado? Algum funcionário meu aprontou alguma coisa? Pode falar que eu já resolvo já. Ele fala, não, eu vim sacrificar ao Senhor, eu quero comprar uma parte de terra aqui, montar um altar e agradecer ao Senhor. O que ele fala? Meu Deus, não, rei, você não precisa gastar com nada. Pega a terra para o Senhor, vamos lá no cartório, eu já passo. Tem boi meu aqui, tem tudo. Olha a diferença do coração deste homem e de Nabal. E o que Davi fez por Nabal e o que Davi fez por este outro homem? Amados, por Nabal, ele preservou o seu negócio, a sua vida. Ei, Nabal, se tem paz aí, por isso que ele fala por 3 vezes, se a tua casa está tudo bem aí, se ninguém te roubou nada, se está tudo em ordem, se a sua vida está uma tranquilidade, lembre-se, no tempo de guerra fui eu que te ajudei. Não que Davi quer méritos, é que Davi fala assim, agora eu preciso da tua ajuda. Não esquece não, Nabal. Nem vou pedir o que você quiser dar. E Nabal fala, o quê? Eu vou alimentar esse aí? Não. Vamos ver a história. Versículo 13. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada. Cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. 14. Porém um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm sido muito bons. Nunca fomos agravados deles e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviam. Está falando que os servos de Davi serviam os servos de Nabal. Assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentamos as ovelhas. 17. Olhai, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem o possa falar. Então o servo de Nabal corre até a esposa de Nabal e fala assim, Abigail, Nabal fez uma besteira. Ele comprou briga com o maior guerreiro de Israel. E ele está vindo com a faca nos dentes, e ele não só vai afligir e matar Nabal, como toda a sua casa. Vai sobrar para todo mundo, porque Nabal fez isto. Presta atenção, ele não dá detalhes, mas não precisa, amados. Não precisa. A mulher sabe o marido que tem. A mulher já sabe o que Nabal deve ter falado para Davi. A mulher sabe, ela não vai investigar, ela não espera o marido chegar em casa e falar assim, que história é essa aí? Você está louco? Ele te ajudou, ele foi uma bênção para a gente, agora... Não. Olha o que é uma mulher sábia. Olha o que deve ser um homem sábio, independente do seu cônjuge, independente da sua companheira, do seu companheiro. Isso é uma mulher sábia. Isso deveria ser um homem sábio. Independente que seu companheiro, seu cônjuge é ruim, é maligno. Olha a sabedoria. Versículo 19. Então, 18. Então, Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostada e 100 cachos de passas e 200 passas de figos passados e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus jovens, ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isto, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Ela está escondendo do marido? Tá. E eu aconselho toda mulher e todo homem esconder do seu marido atitudes que são guiadas pelo Espírito, não carnais.
Muitos maridos e mulheres escondem coisas dos seus cônjuges que são atitudes carnais. Mas de espírito, guiado pelo Espírito, a Bíblia assina embaixo. Diferente daqueles que encontraram com Pedro. Lembra? Que venderam a casa por um tanto? Lembra do nome? Ananias e... Não, eles, o quê? Vamos combinar o errado. Não, ela fala assim, pega tudo isso e vai na minha frente. Não fala nada para Nabal. Não fala nada. Eu vou resolver isso aqui. E eles vão. 20, né? E sucedeu que, andando ela a montanha no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe viram ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi, na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Olha o que Davi está falando. Se hoje Nabal tem ovelhas protegidas nesse deserto, foi porque eu lutei por ele. Eu protejo toda essa região aqui dos nossos inimigos, para que os filisteus não cruzem o Jordão e venham aqui invadir as nossas casas, nossas famílias. Eu não sou rei, mas eu defendo todos. E quando eu pedi algo para o teu marido, olha o que ele fez. Ele transformou coisas boas, o bem, em mal. A atitude de Davi está certa? Não, está errada. E ele vai perceber isso. Nabal merecia o que Davi estava prestes a fazer? Merecia. Mas entenda, presta atenção nisso, amados. De tudo que nós estamos falando aqui, isto é o mais importante. É sério. O reino de Deus não é fundamentado sobre o que nós merecemos. Davi não pode fazer isso. Mas Nabal merece morrer. O reino de Deus não é fundamentado sobre o que nós merecemos e nem sobre as nossas razões. Grave isso, eu vou explicar. O reino de Deus e a obra de Deus nas nossas vidas não é fundamentado sobre o que nós merecemos. Olha, eu luto por vocês, então eu espero que vocês me honrem. Não é assim que funciona. Quer uma prova? Jesus fala que o profeta da casa não é honrado. Ele fala isso. Davi lutou por todo mundo e como que ele morreu? Sozinho. Sozinho. Paulo se gastou e se deixou gastar. E como que ele morreu? Sozinho. João viveu o que viveu e morreu sozinho. Jesus fez o que fez por muitos, inclusive pelos 12, e quando ele mais precisou, no momento da sua morte, ele morreu sozinho. O que Jesus merecia, o que Paulo merecia, o que Davi merecia, o que Elias merecia? Uma multidão no seu velório. A nação inteira, o mundo inteiro, no caso de Jesus, junto com ele, dando força a ele. O reino de Deus não é reconhecimento do que merecemos aqui na terra. Coloca isso na tua cabeça. Porque muitas vezes o cristão se frustra achando que merece e não recebe. Você pode até estar com razão, mas o reino de Deus nunca foi merecimento. Dar o que você merece aqui. E o outro ponto que o texto está nos ensinando é que o reino de Deus, amados, além de não oferecer e dar aquilo que merecemos, ele não é fundamentado em razão. Não é fundamentado em razão. Então, muitas vezes o cristão fica se vitimizando, porque olha o que eu fiz e não reconheceram. Se não reconheceram, acho que você está no caminho certo. Se ninguém te ajudou e você teve sozinho, olha, é um bom indicador de que você está no caminho certo. Mas aí o cristão, ao invés de entender isso, ele fica emburrado. Ele fecha a cara. Ele acha que deveriam tratar ele diferente. O segundo ponto é que não é fundamentado na razão. Não é na razão. Jesus, amados, a maior luta de Pilatos naquele momento da sentença de Jesus é que Pilatos fala assim, ei, estão armando uma cilada para você e você não se defende, porque seria racional Jesus se defender. Ele estava cheio de razão. Quando eu estou com a razão, sai da frente. Quando eu estou com a razão, eu não levo desaforo para casa. Quando eu estou coberto de razão, eu vou lá e resolvo do meu jeito. Era Davi. O que Nabal merecia? Morte.
Qual era a razão? Davi chega para ele e fala assim, ó, eu luto pelo seu marido, eu protejo ele, eu faço tudo por ele, e quando eu precisei dele, ele não me ajuda. Então o que é racional? Ele pagar pela ingratidão dele. É razão. O reino de Deus não é fundamentado sobre a razão e nem sobre o que nós merecemos. O dia que você quiser se queixar a Deus baseado nessas duas coisas, a partir de hoje você já sabe, você está errado. Eu estou errado. Nós estamos errados. Porque não é baseado no que nós merecemos, porque construímos uma história de fidelidade a Deus. E daí? Jesus morreu sozinho, Paulo morreu sozinho, Elias morreu sozinho, Jeremias morreu sozinho. Toda essa galera aí, gente, morreu sozinho. Sozinho. É o caminho natural do servo de Deus. Só ele e o Senhor no fim. É o natural. Tem exceções? Tem exceções. Raríssimas. Ah, mas eu estou cheio de razão. Olha o que seu marido fez, eu vou matar ele. Não é com razão. Deus está dando uma grande lição a Nabal e uma grande lição a Davi. Nós aqui estamos olhando para Nabal e talvez com raiva dele. Ele está errado? Claro que está. Mas Davi também está errado. E Davi está usando uma mulher desconhecida até então para mostrar como é a vontade de Deus. Como é que o reino dele caminha. Não é quando você tem razão e nem quando você merece. É o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito e não o que te dá razão. Aí, amados, olha o que ela fala. 23. 22, né? Assim faça Deus aos inimigos de Davi e a outro tanto, se eu deixar até amanhã tudo o que tem, mesmo até um menino. Ele fala, eu vou matar todo mundo, até as crianças. 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Imagina se o marido dela vê isso. Pior que traição, pior que adultério. E ela vem se humilhando diante de Davi e fala o seguinte no 24, e lançou-se aos seus pés e disse, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração. Porque tal é aquele qual é o seu nome, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, porque esse é o significado da palavra. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu que vives com sangue e de que tua mão te salves. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os procuram mal contra o meu Senhor. E agora é a bênção que trouxe a tua serva, o meu Senhor. Desse aos jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Presta atenção, amados. Talvez você não dê o valor devido a essa mulher. Uma mulher que tem um marido como esse. Uma mulher que tem um homem, como ela mesma fala, como a Bíblia mesmo diz. Um homem que faz loucura, que é louco, que é inclinado ao mal. É lucro. É a oportunidade de você se livrar dele. É a oportunidade de você ser livre. Graças a Deus essa opressão vai sair da minha vida. Ela podia pedir outra coisa a Davi. Ela podia falar, Davi, não mate as crianças, os funcionários, os animais. Nabal não presta, eu sei que ele não presta. Eu não vou pedir pela vida dele, mas preserva o resto. Você acha que Davi não ia preservar? Claro, ia transpassar Nabal com a sua espada. A mulher ia ser livre. Ela ia ter paz. Ela ia ser uma mulher rica, poderosa, cheia do dinheiro, sem o traste que era o marido dela. A sabedoria, amados, assim como o amor, não enxerga como o homem enxerga. O amor que provém de Deus na sua essência. Preserva ele. Ele não sabe o que ele está fazendo.
Ele é cego, ele é louco, olha o nome dele. O significado é um homem de loucura. Então ignora Davi. Não liga para isso não, perdoa a gente. Fala, eu assumo a culpa, eu sou a transgressora. Se alguém tiver que morrer, que seja eu, Davi. Não eles. Não faz isso não. A oportunidade que ela tem para se livrar do fardo que ela carrega. A oportunidade que ela tem de ser livre. Ela faz o quê? Luta por ele. Por isso, amados, que eu venho ensinando para vocês há muito tempo, e tem gente que discorda. Amor é uma decisão sua para com o outro, mesmo que ele não mereça. Não, se fizer por mim, eu vou fazer por ele. Se fizer para mim, então eu vou responder. Se não é assim, Jesus fala no Sermão da Montanha, qual é o mérito de você amar quem gosta de você? Do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa? Qual que é o mérito? Jesus fala assim, qual que é o mérito? Você acha que você é bom porque você gosta do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos? Você acha que isso é um mérito? Isso é uma obra de Deus, do Espírito profundo que transformou o seu caráter? Ele falou, não tem mérito nenhum. Nenhum. Amor é isso aqui, amados. Amor é o que essa mulher está demonstrando. Deus está dando uma grande lição para Davi e para Nabal através de uma mulher desconhecida. Desconhecida. Ela não era da linhagem de Caleb. Quem era o seu marido. Davi, com toda a obra que Deus tem construído, o caráter dele forjado, também não enxergou isso. Mas era uma mulher sábia, que edifica o seu lar. Isso é edificar o lar. O lar dela não foi destruído, porque ela é sábia. Olha a continuação, olha onde essa história vai acabar. Vamos dar um pulinho aqui. Então vamos avançar, amados, até o versículo 36. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, bebendo vinho, feliz. E ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender as palavras alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Então ela preparou uma festa para ele, e ele passou uma festa maravilhosa. Ele nem sabia que Davi queria matar ele, e nem o que a mulher dele tinha feito, não sabia de nada. 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como uma pedra. Uma mulher de Deus não esconde do marido nem aquelas coisas espirituais. No momento oportuno, sim. Mas depois ela chegou lá pela manhã e falou, Nabal, você está bem? Tô. Passou a ressaca? Passou. Deixa eu te contar uma história. Eu fiz isso. Porque Davi ia fazer isso. Ao invés de Nabal, glória a Deus, eu não sabia que ele ia vir aqui matar a gente não. A Bíblia diz que ele endurece o coração. E olha a continuação, 38. E aconteceu que passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta, da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, porque Davi ia fazer o mal, ele sabe disso, por isso ele fala, me impediu de fazer uma coisa terrível, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça, e mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Quer ser ruim? Quer ser ingrato? Quer ser maligno? Morreu, o dinheiro e a mulher foi tudo para Davi. O propósito não é esse. O propósito não é nossa consciência mudar e falar assim, o quê? Vai ficar tudo para outro? Não, não é esse o propósito. É o que Davi está falando. Olha o que Deus fez. Amados, o versículo de Davi é perfeito. Olha o que Deus fez. Deus pegou um homem ruim que não se arrependeu, que não refletiu, que continuou com o coração endurecido e matou ele. E ainda assim me impediu de fazer uma coisa terrível. Ele reconhece que ele ia fazer uma coisa mal. Deus me ajudou, foi bom com ele, só que eu sei reconhecer, por isso que eu estou falando aqui. Eu sei reconhecer que eu ia fazer uma maldade, Deus me impediu. O problema, amados, não é o que nós fazemos,
É o quanto nós nos arrependemos. As pessoas não se arrependem, elas estão no erro, muitas vezes enxergam o erro como Nabal, a esposa veio e falou, olha o que ele ia fazer, e ainda ao invés de se arrepender, endurece mais ainda o coração. A morte já está ao seu encontro. E ficou sem mulher, sem dinheiro, sem vida, e foi tudo para Davi. Qual a diferença de Nabal e Davi? Ambos fizeram algo, iam fazer algo, um fez e o outro ia fazer algo errado. Mas isso não isenta o coração de Davi. Qual a diferença deles? É que Nabal, quando descobre, e ao invés de se arrepender, ele fica com mais raiva ainda. Se é que não teve uma DR com a esposa e falou um monte de besteira para ela. Se é que não puniu ela de alguma outra forma. Já Davi fala assim, olha, Deus foi bom comigo. Foi bom com ele também. Mas ele não soube reconhecer, ingrato, maldoso. Eu ia fazer uma besteira e Deus me ajudou. Deus me impediu, olha como ele foi bom comigo. Faz o seguinte, vai lá, eu quero essa mulher para ficar do meu lado para sempre. Eu quero essa mulher comigo. E trouxe tudo, amados. Depois você lê na sua casa até o 44. Pega tudo para ele e ela vem com o maior prazer. Por que não? Imagina, vivi minha vida inteira com essa coisa aí. Agora com um homem de valor como esse, claro, por que não? E de bandeja, ela virou rainha. Você acha que ela estava pensando nisso? Você acha que ela tinha interesse nisso? Nenhum, e Deus a abençoou, porque o coração dela é diferente de Nabal. O reino de Deus, amados, não é fundamentado sobre razão e mérito. Não é porque você merece, não é porque você tem a razão que as coisas vão acontecer do seu jeito e da sua forma. O reino é dele, e ele faz segundo a vontade dele. Se você não compreender isso e ser como Nabal, maldoso, ingrato, ou como Davi, que deixa a ira conduzir os seus atos, você está perdido. Davi neste momento, nesta ocasião, ok? Não estou falando da vida inteira dele. Nessa ocasião, ele foi tomado por emoção. Falou, ele falou isso? Prepara todo mundo aí, hoje nós vamos matar todo mundo. Ele não podia matar só Nabal. Não, ele quer acabar com tudo. Ele disse que até as crianças iam ser ceifadas. Por isso ele fala assim, olha a besteira que eu ia fazer. Amados, o capítulo 25 nos ensina, não está aqui à toa. E se você perceber, isso pouco importa na história de Davi. Mas ele está registrado para nos ensinar isto que nós falamos nesta noite, e muitas outras coisas que não estão dentro do contexto do tema que nós estamos trabalhando aqui. Não adianta, amados, se todas as nossas ações forem alimentadas e fundamentadas sobre ingratidão, sobre maldade. Lembre-se, eu falo isso e não me canso de dizer, se você quiser, assim como aquele fariseu, Simão o leproso, você vai ver maldade em tudo. Olha o que Davi fez por ele e ainda ele via maldade, sustentar vagabundo. Eu não. Isso aqui é meu trabalho e é para o sustento meu e dos meus funcionários. Cuidado, amados. O Senhor tem nos dado oportunidades de sermos diferentes. Oportunidades. E não sei se nós estamos aproveitando como deve, mas Ele tem nos dado oportunidade. Por isso nós precisamos mudar e corrigir os nossos caminhos. Examina-se o homem, pois, a si mesmo e se converta. E volte lá às primeiras obras. E se arrepende. Porque senão brevemente, a Bíblia diz, virei contra ti e eu vou tirar a tua coroa, a tua herança. Como Nabal. Teve chance. Mas não valorizou. Deus foi... Amém?